pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aqui à parte da clavícula, né? No vídeo passado nós vimos a respeito da anatomia básica, não foi isso? Agora nós vamos ver a respeito da anatomia funcional desse osso. Vamos ter alguns assuntos a mais para poder falar para vocês, talvez algumas coisas que vocês não sabiam, né? Quando a gente começa a estudar alguns ossos, a gente se preocupa mais apenas com seus acidentes anatômicos, né? O que vai fixar em cada acidente anatômico, de algumas diferenças de uma extremidade para outra, no caso aqui falando sobre a clavícula, mas a clavícula ela tem muita funcionalidade, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, a clavícula é um osso extremamente importante quando a gente pensa nas funcionalidades do seu membro superior. Então, se você parar para pensar, nós só temos uma articulação em si, que é a articulação externo-clavicular, que ela vai estar realmente fixada com o seu tronco. Então, se você parar para pensar com o seu membro superior, né? Pensa número, fixado ali na sua escápula, e a sua escápula articulando com essa clavícula através do acrômio, e essa clavícula, perdão, ela vai articular aqui com o seu externo, não é verdade? Então, para pensar que nós temos apenas a articulação externo-clavicular fixada de verdade no nosso esqueleto axial. Olha a importância que nós temos que dar para esse osso quando nós pensamos numa questão de avaliação. Qualquer disfunção que você tenha no seu complexo articular do ombro, uma limitação de movimento que seja, você nunca pode esquecer de avaliar a clavícula. Sempre tem que avaliar a clavícula nos seus movimentos que ela realiza. Assim você tem que saber a biomecânica dessa clavícula, quais são os movimentos que ela realiza. Por exemplo, ela realiza elevação, depressão, ela protrai, ela retrai, ela roda anteriormente e ela roda posteriormente. Então você fazendo e para cada movimento que o seu braço faz, ela vai se comportar de uma forma diferente. Então é importante você saber quais são os movimentos correlacionados que a clavícula realiza de acordo com os movimentos que seu braço faz. Numa abdução, numa adução, como é que essa clavícula vai se comportar? Então às vezes você coloca numa palpação, né? Você pede lá para o seu paciente realizar os movimentos do seu braço, todos eles, e você, com essa sensibilidade palpatória, você vai perceber se essa clavícula está realizando seus movimentos fisiológicos dentro da sua amplitude de movimento normal. Então, é um dos ossos mais importantes quando nós pensamos no complexo articular do ombro como um todo. Então, nunca se esqueçam de avaliar sempre bem uma clavícula no seu cliente, certo? Outra coisinha aqui antes da gente ir mais para o aplicativo, só para ter uma conversinha com vocês aqui antes. Junto com a escápula, a nossa clavícula ela vai formar o que nós chamamos de cíngulo do membro superior, né? Ou cintura do membro superior, que nós chamamos de cíngulo escapular ou cintura escapular. Então, as duas formas você pode utilizar, belezinha? Então, para o seu membro superior funcionar de uma forma perfeita e fisiológica, é necessário que esses dois ossos, a sua clavícula e a sua escápula, estejam realizando os movimentos mais fisiologicamente possível, ou seja, da sua forma mais normal possível, para você ter todos os movimentos fisiológicos do seu membro superior. Esses dois ossos são extremamente importantes, ok? Se a gente pensar também na sua clavícula, da sua cintura escapular, perdão, ela tem uma função mais diretiva, quando a gente fala de direção de movimento, do que de sustentação. Se a gente for comparar, por exemplo, a cintura escapular com a cintura pélvica, né, a sua cintura pélvica, que é formada lá pelos ossos ilho, isquio e o pubis, eles têm uma função mais de sustentação. Olha o peso que essa cintura pélvica sustenta de todo o seu tronco, cabeça, pescoço, né, toda a sua coluna vertebral, membros superiores, tudo sobrecarregando, tendo essa descarga de peso sobre os seus membros inferiores. Então a sua articulação do quadril em si, ela precisa ser uma articulação bem estável, e a sua cintura pélvica também, ela necessita, né, ela é mais, digamos assim, ela é um anel completo, né? Se você parar para pensar na cintura escapular, ela é um anel incompleto, mas a cintura pélvica não. A cintura pélvica, olha aqui,
mostrar aqui para vocês. Quando a gente pensa na cintura pélvica olhando na sua região posterior, então vamos lá. Então, olhando na região posterior, aqui lateralmente ao sacro, né, nós vamos ter aqui as articulações sacroiliacas, não é verdade? Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de articulação sacroiliaca. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Escrevi aqui do lado esquerdo, mas ambos os lados. Então ela está fechando posteriormente com o sacro, na articulação sacroiliaca. Agora, se nós formos observar isso anteriormente, a nossa cintura pélvica, ela é fechada aqui, vou colocar aqui a sínfise púbica para ficar mais bacaninha aqui para a gente ver. Então, olha aqui, ó. Então, ela vai ser fechada através de uma sínfise púbica, né? Então, aqui, anteriormente, nós temos uma sínfise púbica. Então, a função dessa cintura pélvica, ou cíngulo pélvico, é mais o que? De sustentação. Enquanto a cintura escapular, ou cíngulo escapular, ele tem uma função mais diretiva, ou seja, de direcionar os movimentos. Até se você parar para pensar, a postura, né, durante a evolução de uma postura mais quadrúpede para uma postura bípede, essas escápulas elas foram se lateralizando mais, para que nós possamos o quê? Direcionar os movimentos do seu membro superior mais para essa linha média, para a gente pensar nas atitudes que nós fazemos no dia a dia, né? De comer, pentear cabelo, escovar os dentes. Então a gente leva os nossos membros superiores para essa linha média corporal. Então por isso que com a evolução somente da modificação de uma postura quadrúpede, onde utilizava os quatro membros para se locomover, para uma posição bípede, né, de pé com os membros inferiores apoiados, né? Então, diretiva, por quê? Então, nossa cintura escapular, perdão, ela é um anel incompleto, diferentemente desse anel aqui da cintura pélvica, que ele é completo, fechado posteriormente pela articulação sacroiliaca e anteriormente por essa articulação interpúbica através de um disco fibrocartilaginoso chamado de sínfise púbica, né? Ou alguns autores também de disco interpúbico, tá bom? Então olha aqui, ó, se eu olhar superiormente, vamos tirar aqui essas articulações. Então se eu olhar de uma forma superior, então já é bem diferente, né? Deixa eu delimitar esses ossos aqui para vocês. Opa, vamos selecionar aqui, escápula e a clavícula. Aqui, ó. Diferente da cintura pélvica, a sua cintura escapular, ela já vai ser o que, pessoas? Um anel incompleto, né? Então, se você observar aqui, ó, ela é um anel incompleto. Então, ela tem um espaço aqui entre as escápulas, onde você não tem o que? Nenhuma conexão, igual você tem lá no membro inferior, onde você tem uma articulação sacroiliaca, por exemplo. Então, isso dá uma liberdade de movimento para suas escápulas, obviamente também uma liberdade de movimento para suas clavículas e membro superior, por tabela, tá? Então aqui nós não temos nenhuma articulação nesse ponto. Vamos ter uma articulação acrômio-clavicular, nessa região aqui, né? Entre a clavícula, que a gente viu na aula passada, entre a extremidade acromial da clavícula e o acrômio. Então tem uma articulação acrômio-clavicular dos dois lados, direita e esquerda. E nessa região mais anterior, nós temos a articulação externo-clavicular bilateralmente. Não é isso? Externo-clavicular. Então, é um anel incompleto, diferentemente da cintura pélvica. Eu estou falando isso, gente, só para vocês entenderem um pouco. Professor, é clavícula, eu sei que é clavícula, mas só para vocês começarem a matutar um pouco sobre as funções desses ossos, as funções dessas cinturas. Uma com uma função mais diretiva e outra com uma função mesmo mais de sustentação. Joinha? Então, vamos lá. Quando a gente parar para pensar aqui também, deixa eu só voltar aqui os ossos para vocês, na nossa clavícula. Se vocês lembram direitinho, na aula passada,
eu falei no vídeo passado, melhor dizendo, eu falei com vocês sobre os acidentes anatômicos da clavícula. Lembram disso? Acidente anatômico da clavícula. E eu falei para vocês que a nossa clavícula, superiormente, ela não apresenta nenhum acidente anatômico específico. Então, se você olhar ela aqui, ó, na vista superior, ela é lisinha, até numa palpação, quando você faz superiormente na sua clavícula, você percebe que ela não tem nenhum acidente marcado. Então, onde nós vimos acidentes anatômicos nessa clavícula? A gente viu na vista inferior. Lembram disso? A gente viu aqui na vista inferior, tubérculo conoide, sulco para o músculo subclave e assim por diante. Nós vimos alguns acidentes anatômicos. Professor, por que na região superior da clavícula não tem nenhum acidente anatômico específico? Preste atenção nisso aqui. Deixa eu pegar aqui, vou colocar os músculos para vocês analisarem aqui, ó. Olha que interessante, a relação da clavícula tem com esse músculo. Lembra o nome desse músculo aqui, gente? Platisma, tá? É um músculo subcutâneo, sai da região da mandíbula, de ângulo e corpo da mandíbula, até um pouco da região mental, e vai se fixar na região subcutânea de peitoral e deltoide anterior aqui, tá? Na região de peitoral mais clavicular e deltoide anterior. Então tem uma fixação subcutânea, ou seja, quando esse músculo é ativado, ele vai movimentar a sua pele e tudo mais, isso tendo como ponto fixo, né, a região mandibular aqui e o ponto móvel nessa região da pele, abaixo dessa região superior peitoral e deltoide anterior, tá ok? Então vamos lá. Se eu pegar esse osso aqui, junto com esse músculo, e apagar aqui os outros para vocês, olha que bacana. Você percebe que o seu músculo platisma, ele passa sobre a sua clavícula. Olha lá. O platisma está passando sobre a clavícula. Então, durante as ações que esse músculo realizar, ele vai deslizar sobre a clavícula, não tendo nenhum atrito com esse osso, porque ele não possui nenhum acidente anatômico específico nessa região superior. Imagine comigo, se tivesse alguma ponta óssea voltada para cima nessa clavícula, durante os movimentos que o seu platisma realiza, né, esse movimento que eu estou fazendo para vocês aqui, ó, você dá conta de fazer isso? Ó, tá? Então, quando o seu platisma começa a realizar esse movimento, ele está deslizando sobre essa clavícula. Imagine se você tivesse algum acidente, alguma ponta óssea para cima aí, você ia ter um atrito desse platisma com a clavícula. Então, por isso que a clavícula ela não tem nenhum acidente anatômico específico na sua superfície superior, para dar liberdade para movimento do seu músculo platisma. Tá? Vou escrever o nome do músculo aqui para vocês. Para quem não conhece, apresentarei agora esse querido músculo. Tá? Então, olha aqui, gente. Esse é o danadinho do platisma. Tá? Queridinho de ultimamente, né, com relação à aplicação de toxina botulínica, né, porque pescoço entrega idade, não entrega? Então, ó, aplicam toxina botulínica no platisma para evitar essas rugas de expressão na região do pescoço. Bom, que é um músculo subcutâneo, ok? Vamos lá então. Então, uma das funções, vocês já estão sabendo aí, né, porque aqui não tem nada em cima dessa clavícula, ela é bem lisinha, bonitinha. Deixa o meu platisma deslizar aí em cima, tá? Sem ter nenhum atrito, nenhuma fricçãozinha desse músculo sobre esse osso. Ok, pessoal? Então, uma função bacana de vocês saberem aí. Outra coisa importante. Quando vocês olham para a clavícula, vocês percebem que ela é um osso com formato aquoso, não é isso? Como se fosse um S, esticadinho, na verdade. Ó. A clavícula, ela tem um formato mais... Sei lá. Então ela parece como se fosse uma letra S. Verdade? Um S esticado, digamos assim. Verdade? Por quê? Vamos imaginar essa clavícula, sabe? Só fazendo uma analogia um pouco aqui, como se fosse a sua coluna vertebral, né? Com as suas curvaturas e tudo mais, né? Deu uma exageradinha aqui nessa curvatura lombar, mas tudo bem. Ainda faltou a sacral aqui embaixo. Talvez eu esteja tampando aqui. Deixa eu limpar essa parte aqui. Então, olha aqui, ó. Imagine como se fosse
parte de uma coluna vertebral aqui assim, ó, né? Olhando numa vista lateral esquerda, o indivíduo, a sua coluna vertebral apresenta curvaturas, não é isso? Quando você tem uma sobrecarga de peso sobre ela, por que ela tem essas curvaturas? Para essas forças sendo divididas, sendo dissipadas de acordo com a sobrecarga de peso que ela está sofrendo. Pensa aqui nas curvaturas da sua clavícula, certo? Por que ela não é reta? Por que sua coluna vertebral também não é retinha? Porque ela sofreria, né, mais pontualmente. Nossa coluna vertebral, ela não resistiria se ela fosse uma coluna totalmente reta. A força nessa sobrecarga seria sempre sobre o mesmo ponto em cima das vértebras. A clavícula, de acordo com os traumas ou impactos que ela receba, essa força vai sendo o quê? Ela vai sendo dividida e vai sendo dissipada ao longo do osso. Tá? Vai sendo dividida e dissipada ao longo do osso. Então, olha só, é como se fosse uma mola, digamos assim. Então, se o indivíduo ele receber um trauma, né? Olhando aqui, se esse indivíduo recebesse um trauma na região lateral do ombro, ou uma queda, né? Pode ser por uma queda, ou por um empurrão, um esbarrão muito forte, praticando algum tipo de esporte, um futebol americano, um rugby, por exemplo, né? Então vamos supor que esse indivíduo ele sofreu um trauma nessa região lateral aqui do ombro, tá? Pá, pancada na região lateral do ombro. Sendo a sua clavícula, né, um osso que apresenta esse formato mais um formato sigmoide, digamos assim, né, isso vai servir quando você recebe um trauma como se fosse, as forças seriam dissipadas. Pensa comigo aqui como se fosse uma mola também, né? Como se sua clavícula ela fosse uma mola que está recebendo esses impactos, tá? Absorvendo esse impacto, dissipando essa força. Talvez se ela fosse um osso reto, o impacto que você sofreria com um trauma lateral ou uma queda que você tenha sobre o seu ombro, ela não resistiria se ela fosse um osso reto. Então ela vai servir o quê? Como se fosse uma mola, digamos assim, tá? Essa sinuosidade vai promover para a sua clavícula uma dissipação de força, protegendo assim essa clavícula contra esses traumas laterais na região do seu ombro. Tá bom? Olha que interessante também, por que ela é sinuosa e não uma estrutura reta? Não é um osso reto. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Voltamos. Tirar esse caboclinho aqui. Outra situação importante, o porquê da sua clavícula apresentar essas sinuosidades. Se nós pararmos para pensar, nós temos um espaço aqui, pessoas, costoclavicular, né? Nós temos um espaço entre a nossa primeira costela. Deixa eu colocar a cartilagem costal aqui para vocês. Pronto. Então nós temos um espaço entre a clavícula, não é verdade? A primeira costela e a primeira cartilagem costal. Então nós temos um espaço aqui. E o que nós temos de estruturas que passam nesse espaço? Olha aqui. Quando você observa a clavícula dessa forma, você percebe que essa curvatura aqui, olha só, que é essa concavidade póstero-medial, lembra disso que a gente viu no vídeo passado, essa concavidade póstero-medial, ela vai deixar um caminho livre aqui, pessoas, para a passagem de algumas estruturas muito importantes. Então ela apresenta essa concavidade porque ela deixa aqui um caminho livre para a passagem de algumas estruturas essas vasculonervosas, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, olha a importância do porquê dela ser sinuosa e não ser um osso reto. Essa concavidade permite isso, essa liberdade de passagem de estruturas. Então, vamos aqui botar de novo, parte articular, parte óssea. Vou colocar a primeira aqui para vocês na parte nervosa. Olha só, olha a liberdade que vai ter de passagem de estruturas dos nervos provenientes do seu plexo braquial. Tá? Então aqui
Você tem um tronco superior, por exemplo, aqui você tem um tronco médio e o tronco inferior do seu plexo braquial, tá? A passagem principalmente aqui dos troncos. O que mais que vai ter de estrutura passando nessa região onde essa concavidade permite isso, essa livre passagem? Vamos pensar no sistema vascular. Olha quem está passando aqui. A nossa querida... Opa, mais para cá. Está passando aqui a nossa artéria... Só um pouquinho. Aí, ficou melhor agora. Artéria subclávia. E na sequência aqui nós temos a artéria axilar. Tá? Axilar e artéria subclávia. Então eu tenho liberdade para a passagem dessas artérias. Se eu for pensar também aqui na parte venosa, olha lá. Olha quem está passando. Também está passando a nossa veia subclávia e a nossa veia axilar. Então são estruturas que passam por essa clavícula, melhor dizendo, entre a clavícula e a primeira costela, nesse espaço costo-clavicular, digamos assim, dessa relação dessa primeira costela com a sua clavícula e o porquê dela apresentar essa sinuosidade, né? Então aqui ela vai ter essa sinuosidade, dando essa liberdade de passagem dessas estruturas, tá bom? Então, um ponto muito importante, né, pessoas? Essa região entre a primeira costela e a clavícula pode ser um ponto de compressão, né, nessa região. Por exemplo, se a pessoa tiver uma tensão dos músculos escalenos, por exemplo, né? Então, vamos lá. Tô viajando um pouquinho aqui a mais, tá? Mas só para colocar vocês para pensarem um pouquinho, tá bom? Se eu pegar aqui na parte muscular, se nós pegarmos aqui, ó, os escalenos, não é verdade? Aqui o escaleno anterior, fixado na primeira costela, junto com o escaleno médio, também é fixado aqui na primeira costela, e nós temos o escaleno posterior, que é fixado na segunda costela. Mas olha só a relação que nós temos entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Olha as estruturas que passam entre esses dois músculos, né? Então aqui, ó, escaleno anterior, o escaleno médio. Então, se parar para pensar, você vai ter aqui as estruturas do plexo, não é verdade? As estruturas do plexo braquial, os troncos aqui que eu acabei de falar para vocês, né? Os troncos do plexo, e aqui também a artéria subclávia. Bom, então eu já uma coisa para você pensar. Eu tenho uma hiperatividade desses músculos, né? Se eu tenho uma hiperatividade, o aumento do tônus desses músculos, eles vão elevar essa primeira costela, não vão? E se elevar a primeira costela, o que que acontece, gente? Se essa primeira costela for para cima aqui, ó, né? Se ela for para cima, você vai reduzir esse espaço entre a sua primeira costela e a clavícula, podendo levar à compressão dessa região, ou dificultando uma irrigação do membro superior, ou dificultando um retorno venoso do membro superior, ou levando uma compressão desses troncos aí do plexo braquial, irradiando para os seus membros superiores. Então, já é muita coisa para você pensar no aspecto clínico, tá? Sobre toda essa região costo-clavicular, tá bom? Então, já sabemos o porquê, né? Outra função da clavícula e porquê dessas suas sinuosidades. Dá essa liberdade de passagem para essas estruturas vasculo-nervosas. Certo, pessoas? Outra coisa, né? Falando sobre a clavícula. Vamos tirar aqui essa parte nervosa, a parte venosa, a parte arterial e muscular. Pronto. Retiramos. Acabei que tinha tanto pensar de clavícula assim, gente, né? Coisa pra... né? Olha lá. Quando a gente pensa na clavícula, ela não é um osso longo, ela é um osso alongado. Por que eu não posso considerar a clavícula como um osso longo? Porque ela não possui canal medular. Então, se eu pegar esse osso aqui e apagar os outros, e cortar esse osso, então eu vou pegar aqui, vou cortar essa clavícula e vou tirar uma região dela. Vou fechar aqui, ó. Então, se eu pegar essa clavícula, fiz um corte aqui, um corte sagital nessa clavícula. Então a gente percebe o quê? A gente percebe que dentro dela
não há a presença de um canal medular. Porque os ossos longos, eles apresentam um canal medular, preenchidos por uma medula óssea amarela ou medula óssea flava. A gente só consegue perceber aqui, ó, um tecido esponjoso. Então você tem uma camada cortical mais externa, não é isso? Então aqui você tem uma camada cortical mais externa, né? Então aqui você tem o osso cortical, certinho? Que é o osso compacto, também chamado, né? E aqui dentro você tem um osso esponjoso, né? Que é o osso trabecular. Ok? Então aqui dentro não possui o quê? Canal medular. Por isso que eu não posso considerá-lo como osso longo, porque todo osso longo ele necessita de um canal medular. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é a estrutura de um osso longo, só para vocês entenderem isso melhor. Então se eu pegar aqui a parte de um osso longo, aqui. Então aqui, ó, aqui é como se fosse um anel ósseo, tá? Fizeram dois cortes horizontais em um osso longo qualquer, vamos supor que seja ali no meio do húmero, fez um anel ósseo. Então dentro vai ter o quê? Dentro dele vai ter essa medula óssea amarela aqui, ou chamado também de medula óssea flava, não é verdade? Então todo osso longo, ele precisa ter um canal medular, que é essa abertura. Opa, o negócio deu uma bagunçada aqui. Deixa eu fazer aqui com o mouse. Então, ó, todo osso longo apresenta um canal medular. Canal medular esse preenchido por essa estrutura interna que vocês estão vendo aí, que é a nossa medula óssea amarela, né? Reserva de energia, isso é gordura, né? Então, por isso que a clavícula não é considerada um osso longo. É um osso alongado, porém não é um osso longo, porque ela não tem esse canal medular. Assim como os ossos longos têm. Belezinha, pessoas? Outra coisa aqui. Vamos falar sobre essa clavícula de acordo com o seu desenvolvimento. Comparando o desenvolvimento desse osso com os demais ossos do membro superior, tá? Pensando na parte embriológica, a sua clavícula ela apresenta um tipo de ossificação que é chamada de intramembranosa. Tá? Então a ossificação clavicular ela é intramembranosa. Intramembranosa. Diferentemente dos outros ossos, que eles crescem a partir de um molde cartilaginoso, não é verdade? Num tipo de ossificação que nós chamamos de endocondral. Endocondral. Deixa eu limpar isso aqui melhor, fica meio bagunçado, né? Endocondral. Isso, agora sim. Então, endo, né, gente, quer dizer dentro. E condro quer dizer o quê? Cartilagem. Então é a partir de dentro do osso você tem um molde cartilaginoso que vai fazer desenvolver os seus ossos. Então todos os ossos do membro superior eles têm um desenvolvimento embrionário a partir de um molde cartilaginoso. Por isso que é chamado de ossificação endocondral. Agora a clavícula não. Ela tem um tipo de ossificação igual aos ossos do crânio, tá? Que é uma ossificação intramembranosa. Existe até uma falha congênita, né, no desenvolvimento do tecido conjuntivo que pode afetar tanto a clavícula quanto os ossos cranianos, que ela é chamada de disostose cleidocranial. Tá? Uma disostose cleidocranial. Então é que fosse uma falha congênita aqui, certo? No desenvolvimento do tecido conjuntivo, que vai formar tanto a sua clavícula quanto os seus ossos do crânio através dessa ossificação intramembranosa. Bom, então é uma falha congênita que pode acontecer aí em clavícula e crânio. Tudo que vocês virem essa palavra cleido, né, gente? Cleido sempre significa o quê? Clavícula. Joinha? Então viram essa diferença com relação ao tipo de ossificação da clavícula e dos outros ossos do membro superior. Então ela não parte de um molde cartilaginoso como os outros ossos, e sim intramembranoso. Então, vou apagar aqui para vocês.
Já falei para vocês, né, que ela é importantíssima aqui no aspecto de ela suporta, né, ela é o suporte que mantém de verdade o membro superior suspenso nesse esqueleto axial, né? Então ela é muito interdependente, né, que eu falei para vocês mais cedo aqui, que é somente essa articulação aqui, ó, externo-clavicular, que ela está segurando todo esse membro superior, não é verdade? Todo esse membro superior aqui. Então você não tem união de escápula com caixa torácica, você não tem união de húmero com caixa torácica. Então o único osso que está com a caixa torácica é a sua clavícula através dessa articulação. Olha a importância que tem você avaliar essa articulação no cliente seu, articulação externo-clavicular, tá? Então, o que mais aqui que eu tenho que falar para vocês que é para a clavícula? Muita coisa, né, gente? Ah, um negócio interessante aqui, quando eu falo de articulação acromioclavicular. Deixa eu tirar a parte articular aqui. No aplicativo não dá para ver muito bem, mas quando você pega uma clavícula natural, analisando essa articulação externo-clavicular, como se eu pegasse aqui, ó, imaginemos aqui que fosse, eu tenho a parte do acrômio, ele vem assim, deixa eu fazer com o mouse aqui, deixa eu limpar aqui, pera aí só um pouquinho, a caneta aqui está dando um pouco de falha, se eu viesse assim, então aqui seria a parte do acrômio. A sua clavícula, ela vai vir e vai se encaixar dessa forma aqui, de uma forma plana, né? Sinovial do tipo plana. Eu estou representando como se fosse essa parte aqui da clavícula e essa parte do acrômio. Falo como se essa ponta dessa clavícula, ela tivesse um formato como se fosse um formato de bisel. Assim como um formão, como a ponta de uma agulha, né? Tem o formato de um bisel. Por que ela tem esse formato de bisel? Justamente para ela encaixar sobre o acrômio. Quando ela tem quando ela está ali sobre esse acrômio, quando a sua clavícula, essa extremidade acromial da clavícula está aqui sobre o acrômio, né? Essa sobrecarga de peso, né? Como se sustentasse, como se o acrômio ele recebesse essa extremidade acromial da clavícula e se sustentasse por esse formato em bisel. Então, o peso que você tem, por exemplo, do seu membro superior puxando essa escápula para baixo e essa clavícula também, por tabela, né? Essa clavícula, ela se encaixa em um formato de bisel sobre essa superfície articular do acrômio, dando o quê? Uma maior estabilidade dessa articulação chamada acrômio clavicular e evitando o quê, gente? Uma queda dessa clavícula, né? Então ele evita essa queda da clavícula sobre o acrômio, porque ela tem esse formato em bisel, que se encaixa também com o formato mais em bisel da superfície articular acromial. Então elas se encaixam dessa forma aqui, gerando uma maior estabilidade dessa articulação. Talvez se elas fossem as duas planas, retinhas, né? Vamos supor que elas fossem as duas assim retinhas, você não teria o quê? Um osso de sustentação ali, que é o acrômio no caso. Poderia gerar disfunções nessa articulação, certo? Então, outra informação importante sobre a sua clavícula. Certo, pessoas? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês aqui. Então, muita coisa, né, gente, para falar sobre essa parte funcional da clavícula. No vídeo passado, nós falamos bastante sobre os acidentes anatômicos e agora a gente falando sobre a funcionalidade. Então, eu vou buscar fazer isso nos vídeos com vocês. Às vezes ficam alguns vídeos um pouco mais longos e tudo mais, mas eu acho muito interessante a gente fugir só dessa visão muito fechadinha de olhar só para um osso de uma forma muito restrita e muito simplificada. E a gente entender mais os porquês, né, dessas estruturas, por que eu tenho um formato diferente, por que essa clavícula é sinuosa, não é reta e assim por diante. Então eu acho isso muito interessante nós estudarmos e termos esse foco. Isso começa a deixar a gente pensar de uma forma mais clínica. A gente precisa raciocinar, tá? Um raciocínio clínico mais eficiente para você ter uns resultados melhores aí com os seus clientes, pacientes. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se você gostou, dá o seu joinha aí para mim, tá? Ativa as notificações, fala pra galera. Quando chegar vídeo também, ativa a notificação. Chegou o vídeo novo do Anatomotion, vai lá, assiste e tudo mais. Por favor, divulgue isso nas suas redes também, tá? Instagram, Facebook, aonde você quiser, nos grupos de WhatsApp, Telegram,
Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês sobre clavícula. Depois nós vamos falar sobre o escápulo. Então, aguarde escápula aí com vídeos de anatomia básica e depois de anatomia funcional. Ok, pessoal? Então, aquele abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.